Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Mudando a Vida aos 37. Então, vou trazer para vocês nesse vídeo sobre as mudanças que aconteceram no meu corpo durante essa gestação, né? Engravidei aos 37 anos, tive a minha filha aos 38, e agora eu estou com 38 anos. Vou falar sobre as mudanças que aconteceram no meu corpo. A gente sabe que a gente muda muito durante a gravidez, durante uma gestação, mas também não é uma regra. Não são todas as mulheres que passam pelo que eu vou relatar aqui, mas como eu também, tem milhares e milhares de mulheres que acontecem exatamente o que aconteceram comigo. Então, assim, vou trazer para vocês desde o primeiro mês até o 9º mês nesse vídeo. Como vocês sabem, meu canal é voltado para a alimentação, para o emagrecimento. E eu vinha nessa luta, né, tentando conseguir o meu peso ideal para a minha estatura. E não tinha conseguido ainda, só que quando foi em outubro do ano passado, eu engravidei. Eu já vinha tentando engravidar há alguns anos, né? E Deus me abençoou, em outubro do ano passado eu engravidei. E desde o primeiro mês já aconteceram algumas mudanças no meu corpo. Desde que a pessoa já fica com a barriga mais inchada, já vem os hormônios já vêm entrando no nosso corpo, os seios da gente já ficam super doloridos e também aumentam de tamanho. Só que da minha primeira gestação para essa foi um pouco diferente, também porque a minha primeira menina eu engravidei aos 17, gente, muito nova. E meu corpo estava no peso ideal, era uma adolescente, era nova, estava pesando 51 quilos só. E na gestação da minha primeira filha, eu engordei 17 quilos. E nessa daqui, eu engordei 10 quilos. Foi bem menos, foi. Mas em compensação, eu já estava acima do peso. Eu engravidei da minha filha agora, eu estava com 74 quilos. Não tinha conseguido chegar aos 65 como eu queria, porque o meu intuito, e ainda é esse, né, é chegar aos 65 quilos, pelo menos, porque eu me vejo bem aos 65. O peso ideal seria 55 para minha altura, só que com 65 eu já me sinto bem, eu já cheguei aos 65 e sei que é o meu peso para me agradar. Então, eu engravidei com 74 quilos. E daí fui só aumentando. Nos primeiros meses a gente sente muita fome. Aliás, eu particularmente eu senti fome todos os meses. Do primeiro mês ao 9º mês era uma fome absurda, meu povo. E comendo, e comendo. O povo fala que você deve comer por 2, só que a gente já sabe que isso não é verdade. Você deve se alimentar bem, nos horários certos, a quantidade certa, os nutrientes certos. Então, assim, pra mim foi muito difícil passar por essa gravidez sem um acompanhamento, mas eu já tinha um pouco de conhecimento pelos acompanhamentos que eu já tive atrás. A gente sempre guarda, a gente sempre lembra de algumas coisas, só que é bem difícil fazer, bem difícil, gente. Para algumas pessoas é mais fácil, para algumas mulheres é mais fácil. Eu tive diabetes gestacional na minha gravidez, que também já não foi bem fácil. Já não é fácil com a minha idade, 37 anos, mas eu adquiri a diabetes gestacional. A minha pressão também não estava alta, mas ela subiu porque o normal dela era 10/7, 10/9, 10/8. E ela chegou uma vez a 13 e ficava sempre assim, 11/12, 11/12. Para quem já tinha uma pressão baixa, baixíssima, né, considerada baixa, sendo que era normal porque eu me sentia bem com essa pressão, né? E chegar a aumentar 11, 12, até 13... É um fato considerável, só que também por conta da minha idade, por conta do meu peso que já estava acima, por conta da diabetes gestacional, aí a pressão deu essa subida, deu essa aumentada. A gente ficou sempre de alerta. Então, quando eu descobri a diabetes gestacional, eu comecei a frequentar a academia novamente. Se eu não me engano, eu fiz ainda 3 meses de academia. E mudei também a alimentação, mas isso aí também só depois que eu descobri a diabetes gestacional. Até então eu vinha comendo muita besteira, tava indo para muito rodízio de massas, de pizzas. Então não tava controlando o meu peso, né? Eu não tava controlando o meu peso, não tava pensando muito na minha saúde, nem na saúde da bebê. Assim, entre aspas, porque eu comia muita fruta, muito abacate. A minha filha é super saudável, graças a Deus, é forte. Só que eu também exagerava nessas outras partes. E pior para mim era a parte dos doces. Eu sempre gostei muito de doce.
Aí, quando eu descobri a diabetes gestacional, foi que eu comecei a regrar a minha alimentação, né? E também a frequentar a academia, fazer os exercícios físicos, até mesmo porque eu também queria um parto normal. Depois eu vou trazer isso aí pra vocês, falando sobre o meu parto, no próximo vídeo. E assim, eu consegui controlar, né? Eu consegui controlar o meu peso, é tanto que eu aumentei só 10 quilos, graças a Deus, não aumentei 17 ou 20, como acontece, que também acontece com muitas pessoas, mas no meu caso só foi os 10 quilos. Eu cheguei no final da gravidez com 84 quilos, bem pesada também, porque eu sou baixa, a minha altura é 1,53, eu sou baixinha, então eu fiquei bem pesada, não fiquei gorda assim, ao meu ver, mas fiquei bem pesada. Também tive pouco inchaço, graças a Deus me ajudou bastante ter pouco inchaço, para aliviar mais o peso, né? Porque o peso da barriga em si já atrapalha muita gente, né? Já pesa bastante no corpo da gente. E assim, eu não criei estrias, graças a Deus, não criei estrias na minha barriga, não criei. Nos meus seios eu já tinha da primeira gestação, aqui no meu quadril, porque eu era bem fina, né? E quando a gente engravida, o quadril é o primeiro que também que enlarguece. Então, o meu ficou bem largo na primeira gestação. Aí eu já tenho umas estrias da primeira gestação, graças a Deus são bem claras, mas se não fosse também, senão, pra mim, isso não é um problema. E é isso. Outra coisa também que aconteceu de mudança no meu corpo foi, que não aconteceu no primeiro, foi eu fiquei com o meu pescoço todo escuro. Graças a Deus, ele não tá 100%, mas já melhorou 80%, 85%, porque ele tinha ficado todo preto, meu pescoço, minhas axilas, né? A linha negra que eu não tive na primeira gestação, eu tive nessa segunda. Ficou aquela linha bem marcada na minha barriga. Não tão escura, mas eu como sou mais branca assim, né? Aí deu pra ficar bem marcada essa linha. E também cheio de verrugas, eu me enchi de verruguinhas. Cheia de verrugas mesmo, aqui. Só que graças a Deus elas já caíram bastante. Ainda tem algumas pra cair, mas já caíram bastante, porque aqui era cheio, gente. Cheio, ó. E escuro, que era preto. Que parecia sujo. Então, eu acho que seja por conta da diabetes gestacional. Os médicos não souberam me explicar, mas provavelmente por conta da diabetes gestacional que eu criei, né? Foi uma resistência, talvez, ao açúcar. Não sei explicar direito, também não pesquisei sobre isso. Então, é isso, eu aumentei, né, os 10 quilos, fui para 84 quilos. E depois que eu tive a neném, eu já consegui eliminar esses 10 quilos. Graças a Deus, voltei para 74 quilos. Só que assim, a minha barriga ainda ficou bem distendida, né? Agora mesmo que ela está voltando ao normal, tá bem menor. Mas até 15 dias de gestação, depois que eu tive a minha, 15 dias pós-parto, 20 dias, ela ainda estava com a barriga como se eu tivesse 5 meses. O meu útero ainda estava bem avantajado, bem grande ainda, voltando aos poucos ao normal. Até mesmo porque eu não conseguia amamentar minha filha, porque quando você amamenta, o seu corpo volta bem mais rápido, o útero vai contraindo bem mais rápido, isso aí eu sei que é verdade. Então, eu não consegui amamentar minha filha. Digamos que eu tenha conseguido amamentar ela uns 18 dias. 18 a 20 dias, isso. Não consegui amamentar ela só no peito, já que na minha primeira gravidez eu consegui amamentar minha filha até os 6 meses. Eu tinha bastante leite. Também não tive complicações, a minha filha não teve complicações. E já essa minha segunda gravidez foi um pouco complicada. A minha filha já teve que ficar hospitalizada nos 10 primeiros dias. Foi assim, eu tive ela de parto cesárea, eu vou trazer um vídeo pra vocês contando sobre isso e vou contar também sobre o porquê que eu não consegui amamentar minha filha, que eu já introduzi a fórmula, né? Ficava entre o peito, né, o mamar do peito e o mamar da fórmula. Então, foi assim, eu vou agora começar a melhorar a minha alimentação, mais ainda, né? Também por conta da minha idade, há 38 anos já, tenho que correr atrás do prejuízo. E também voltar para academia. Só que eu só posso voltar para academia quando a minha filha tiver uns 6 meses, pelo menos, que ela estiver mais independente de mim, que eu poder deixar ela com o pai dela ou com a irmã dela, para eu poder ir para academia. Pretendo fazer pelo menos 3 vezes na semana, né? E eu quero voltar firme e forte, então eu planejo voltar para academia em janeiro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
E a gente fica flácida, nosso corpo muda muito, né? Fica flácido, além da barriga distendida, que eu vou ter que reabilitar com hipopressivo. Vou voltar para academia, porque eu estou bem mais flácida de quando antes da gravidez. Como se eu engordei, né? Aí foi voltando, a pele da gente fica murcha mesmo. A gente tem que falar a realidade. Então, tô bem flácida. As minhas pernas parece que nunca viram academia. O músculo murchou. Mas graças a Deus eu sei que eles têm memória, o músculo tem memória. Então, quando eu voltar aos exercícios físicos, eu vou dar aquela inchadinha do músculozinho que eu já tinha na perna. Não muito, mas também é uma coisa que não me importa muito. Eu não quero ficar musculosa. Eu vou frequentar a academia pela minha saúde e por alguma mudança no meu corpo, mas não exageradamente, não. Eu não gosto daquele tipo de corpo que respeito muito quem gosta e admiro nas pessoas, mas em mim não. Não é pra mim aquele corpo bem definido, bem sarado, de jeito nenhum. Eu melhorando, vamos botar assim, eu melhorando 70% da minha gordura corporal, pra mim já é excelente. Eu endurecendo os meus braços, endurecendo a minha perna, melhorando o bumbum, que é as partes que a gente mais gosta, né? A gente como é mulher. Então, pra mim já vai valer a pena. Então é isso, eu já eliminei esses 10 quilos que eu adquiri na gravidez. Eliminei aqui mesmo, por mim, em casa mesmo. Também, quando a gente tira, a criança nasce, já perde bastante, né? Tem o líquido amniótico, tem o peso do neném, tem o peso da placenta. Tudo isso influencia no ganho de peso da gente, né? A gente não deve contar que não é só ganho de gordura, não. Você tem o peso do bebê, o peso do líquido. E o meu estava aumentado, o meu líquido, por conta da diabetes gestacional. E também a neném era grande. A minha filha, graças a Deus, é um bebezão. Nasceu com quase 4 quilos. E foi isso, tem o peso dela também, né? Que você já perde quando você tem a neném. E é isso, então espero que tenham gostado desse vídeo. Não foi muito explicativo, porque é o que eu sei no momento sobre isso, né? O que eu trago pra vocês no momento. Espero que vocês gostem. Se quiserem que eu traga algum tipo de vídeo específico, deixem pra mim nos comentários. Se inscrevam no meu canal, curtam o meu vídeo. Se puderem compartilhar com outras pessoas, para que eles tenham conhecimento dos meus vídeos, para que a gente possa bater um papo, para que a gente converse sobre a maternidade após aos 37 anos. Então é isso, se quiserem tirar alguma dúvida comigo, alguma mãezinha de primeira viagem, porque eu já tenho 3 filhas, essa é a minha terceira filha, eu tenho a minha primeira, né, que foi do parto normal, tenho o meu segundo filho querido, meu filho amado do coração, e tenho agora a minha Sofia, que nasceu de parto cesárea. Então, tive 3 experiências lindas, maravilhosas na minha vida. Não me arrependo de nenhuma delas. Filho é bênção. E principalmente a Sofia, que foi uma criança planejada. Eu quis muito essa gravidez, eu quis muito essa criança. Eu quero essa criança. Então é um amor, gente, incondicional. É um amor perfeito, um amor maravilhoso. E Deus me abençoou muito com os meus 3 filhos. Então até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.